A Bíblia fala da preocupação do Senhor em relação a não esquecer do seu povo. Em Isaías 49, dependendo da tradução, Deus vai falar de uma preocupação para com o seu povo. Tem mais ou menos um ano atrás eu vi um vídeo, não sei se você já viu esse vídeo. Eu vi um vídeo de uma mulher já, uma mulher já com filhos, né? E ela teve o privilégio de conhecer sua mãe. E ela foi ao encontro da sua mãe, encontrou em tal cidade. Ela foi criada por outra família, não sei se você já viu esse vídeo. E quando ela encontra a mãe dela, ela faz algumas perguntas para a mãe dela, né? E 3 perguntas foram que mais me chocou. A primeira foi: mãe, por que a senhora me deu? A resposta da mãe é: porque eu quis lhe dar, né? Aí a terceira pergunta: de todos os recursos de benefício para o crescimento de uma criança, ainda que uma mãe esqueça de amamentar seu filho, de alimentar seu filho no projeto, no traço de crescimento, Deus fala assim, ó: ainda que ela esquecesse, eu jamais esquecerei de ti. Posso ouvir amém? E nesse versículo, e nesse pequeno fato, Deus ele deixa bem claro sobre o acompanhamento de um pai, no sentido masculino da forma de falar. Mas sabemos que Deus não tem sexo, né? O sexo em si, eles foram projetados por Deus para um relacionamento, lógico, mas para o sentido de crescimento, multiplicação de pessoas. Assim como também, nessa data, tem pessoas que não têm o sexo feminino, talvez não tiveram a mama para alimentar seus filhos, mas assumem um papel de mãe como qualquer um outro. Quem está me entendendo aqui? Como por exemplo, eu tenho para mim um ótimo respeito, eu vejo como um herói, oro a Deus para que Deus honre tremendamente a vida dessa pessoa, que é o João. O João tem todo o zelo com os seus 2 filhos, para onde vai, a escola dos filhos do João, no fundo, praticamente assim, na rua de trás da minha loja aqui de celular. E o João pega as crianças, deixa, traz, né? Eu estava até comentando com ele que o filhinho, acho que é o João Vitor, ele fica mais responsável pelo Henrique quando ele vai trabalhar. Só eles 3, ele e as 2 crianças. Quem está me entendendo? Lógico que mãe, sentido feminino, mas esse dia também é teu, João. Você não é só um pai, você é uma mãe, você é um herói. Gostaria que toda a igreja desse uma salva de palmas para esse varão de Deus. Fica de pé, meu filho. Você para mim é um herói, um exemplo. Deus te honre tremendamente. Merece. Deus te deu uma mulher, serva do Senhor, que ama seus filhos. Né? Tá ali, tá representando o papel, né? De pai e de mãe presente. Então, esse dia não é só para as mulheres em si, também existe mães no corpo de homem, em suas ações, que cuida, que zela, que ensina. A Bíblia fala de uma das mães chamada Eva, né? A mãe. E o problema de Eva, sabe qual foi? Que ela não tinha uma pessoa para instruí-la como ser mãe, né? Uma pessoa, figura, mulher, para instruí-la. Talvez você lembre da sua primeira gestação, seu primeiro bebê, talvez foi cesárea, né? E a sua mãe, que já passou por essa experiência, que teve você, compartilhou todas as experiências com você, de como lidar nessa fase de repouso, de resguardo, né? Eva não teve isso. Eva teve o Senhor como instrutor. A palavra de Deus, a convivência.
E assim, ela foi mãe de muitos filhos e filhas. Eu não lembro o número exato de idade aqui, mas eu acredito que eles viveram beirando os 1000 anos, ou mais um pouquinho de 1000 anos. Então geraram muitos filhos, tanto Adão e Eva. Obrigado, meu filho. Muitos filhos e filhas, né? Logo após, houve um exemplo também de mãe, que foi Sara. Gênesis capítulo 21, do 6 ao 7. Coloca aí para mim, meu filho. Vamos ler? Obrigado, meu filho. Trouxe o remédio? Obrigado. Gênesis 21. Então declarou Sara: Deus me deu um grande motivo para sorrir. Todos que souberem dessa história, muitos se alegrarão comigo. Passa o próximo, meu filho. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria os filhos? Todavia, ei Ferreira, tu está me atrapalhando, Ferreira, o que é isso? Obrigado. Amamentaria, todavia eu lhe dei um filho em sua velhice. Amém? O que aconteceu com Sara? Ela precisava de um filho, né? Era a promessa que Deus tinha dado para ela. Bata no seu peito e diga assim: Deus tem promessa para a minha vida, só que é no tempo dele. Amém? Aí ela novinha, vamos se dizer assim, novinha, 25, 26 anos, 30 anos, 35, 40, não sei a idade, mas Deus promete para ela um filho. E aí o que acontece? Não chega o filho. Passa 1 ano, passa 2 anos, 3 anos, nada. 5 anos, nada. 10 anos, nada. Aí ela olha para sua serva e conversa com o seu marido. E diz assim: ó, pode ter um relacionamento com a minha serva, gera um filho nela, para que eu não viva uma vida de humilhação, para que as pessoas não olhem para mim e para você e digam assim: cadê seus filhos? Sua mulher estéril. Uma mulher estéril, uma mulher que não gerava filhos naquela época, era uma mulher com a honra envergonhada. Ela não tinha honra, ela não tinha privilégios, porque a multiplicação, preste atenção, a multiplicação e a felicidade de uma família não se resumia em status financeiro. Hoje em dia como é que é? Ah, estou vivendo uma vida feliz. Aí o cara vai lá na frente da estátua da Ravan, lá na BR. Estou nos Estados Unidos. Check. Quem está me entendendo? A vida daquele tempo não era esse status. Status de vida e prosperidade. Era um casal que gerava filhos. O marido que vivia com uma esposa, que tinha uma família com a sua esposa, e geravam filhos, e honraria através desses filhos. Mas Sara não soube esperar. Então o que ela fez? Permitiu que sua escrava tivesse um relacionamento com seu marido, e aí gerou-se um filho. Aí a Bíblia fala que quando esse filho é gerado, com 13 anos de idade, o marido tem muita intimidade com seu filho. Lá na frente, ela vai ver a besteira que fez, sem esperar o tempo de Deus. Quem está me entendendo? Ela vai ficando enciumada. O marido vai pescar, leva o menino. O marido vai para cima, para baixo, leva o menino. Um exemplo, se fosse nos dias de hoje, o marido ia jogar um futebol, ia levar um menino. Então, Abraão estava muito apegado a Ismael. Aí ela começou a sentir ciúmes. Ela falou: não, agora o homem não tem mais olhares para mim. Bata no seu peito e diga assim: eu não posso mais resolver meus problemas com o meu jeitinho. Promessa é promessa. Se Deus prometeu, eu tenho que esperar que vai se cumprir. Quem está me entendendo? Deus não trabalha na ansiedade. Por exemplo, quem já teve essa experiência, você vai se identificar agora. Por exemplo, você precisa muito comprar um carro, eu já estou com o dinheiro aqui, acabou de cair o dinheiro na minha conta,
e aí eu preciso comprar o carro, aí a pessoa vai para o norte, para o sul, para o leste, oeste, um exemplo. Aí vai lá na China, volta, não achou o carro, foi nos Estados Unidos, volta também, não achou o carro, e foi lá no Candeias, olhou a cidade toda, nada, invadiu a Zona Leste, nada, foi no centro, nada, e está agoniado, e quer ver o primeiro carro, aí compra o carro, comprou o carro, né? Eita, comprei o carro, fiz um negociaço. Aí 3 dias depois aparece um carro melhor, com precinho mínimo, filé do boi, show de bola. Quem já se precipitou em alguma coisa semelhante assim? Eu já, várias vezes. Então Deus não trabalha assim. Quanto mais você ficar ansioso ou ansiosa, mais vai demorar. Não tem gente assim? Acho que o seu Leildo conhece algumas pessoas assim. Não tem gente assim, ó. Eita, eu vou comprar essa televisão. Deixa só meu dinheiro sair. Quem está me entendendo? Eita, eu vou comprar uma moto. Deixa só meu dinheiro sair. Está na mão do juiz. Quem está me entendendo aqui? Eita, eu vou comprar essa casa. Deixa só meu dinheiro sair. E tem pessoas que acreditam tanto nesse dinheiro que vai sair, que vai fazendo dívida. Tá. Quando o meu dinheiro sair, eu supro toda essa necessidade. Quem está me entendendo? Então Deus não trabalha na ansiedade. Se Deus te prometeu alguma coisa, falou com você em algo, esquece. Olha para mim, bate seu peito e diga assim: as promessas de Deus, dele falar comigo, eu preciso esquecer. Aconteceu algo muito importante aqui. Muito importante. Acho que ano passado Deus usou o apóstolo Derlan, e através da pastora Luana foi confirmando que eu ia viajar, né? Para ministrar e tal, etc. Eu gostei muito, né? Quem não gosta de viajar, né? Mas até então era palavras. Aí passou-se o tempo. Aí ontem na adoração, o Alan veio e me abraçou. E chorou, meu irmão, o Alan. Chorou e falou assim: pastor, eu vejo o senhor viajando, ministrando, né? Viajando. Eu falei amém. Aí lagrimei ali, né? E ele saiu. Aí demorou assim, acho que 1 hora mais ou menos. Aí o Espírito Santo tomou o Bruno. Tá ali atrás o Bruno. Aí pegou na minha mão, na mão da pastora e ministrou e revelou a mesma coisa. Não foi, Bruno? Ainda pediu um sinal e Deus deu sinal na hora ali, na vida de uma moça de outro ministério. Estava nos visitando. Né? Eu te confesso que às vezes eu fico igual o Chaves, com aquela trouxinha com um pedaço de pau atrás, esperando a oportunidade aparecer. Mas, tipo, eu descanso no Senhor. Que está me entendendo? Tem coisas que se você não descansar no Senhor, não resolve. Uma vez chegou um varão, há muitos anos atrás, na época que não era célula. A gente liderava célula ainda. E esse varão chegou lá na minha célula e falou assim: Leozinho, eu preciso muito voltar com a minha esposa. A gente separou, ela não quer me ver mais, nem pitado de ouro. O ditado, né? Diz. Aí eu falei assim: tu crê que ela vai voltar? Ah, tá. Eu falei assim: tu crê que ela vai voltar? Ele: eu creio. Eu falei: então descansa no Senhor. Aí ele: amém. Aí no primeiro culto da célula ele foi. Aí foi para a congregação. Aí terminava o culto, ele vinha pro meu lado e falava assim: eu estou com saudade da mulher, eu preciso que essa mulher volte para mim. Eu não aguento mais calor dessa mulher. Eu falei: calma, descansa no Senhor. Aí no outro dia do mesmo jeito. E no outro dia do mesmo jeito, o homem não parava. Eu preciso que essa mulher volte para mim, eu não aguento mais. Quando eu deito na cama, eu sinto o cheiro dela que ficou no travesseiro. Eu estava para dizer para ela: pelo amor de Deus, bota o Reginaldo Rossi, o Júlio Nascimento, chora um pouco aí, tenta aliviar essa dor. Mas eu não falei nada disso, né? Falei assim: calma, descansa no Senhor. Aí ele falou: tu só sabe falar isso, descansa no Senhor. Eu falei: descansa no Senhor. E aí ele fez um voto de 30 dias de jejum. 30 dias, ele só jantava à noite. Ele falou assim: eu creio que esse voto vai ser pela minha vida e pela restauração do meu casamento.
Eu falei, amém, creia, faça isso. Quando ele começou a fazer, eu percebi, comecei a ver, que ele não perguntava mais sobre a mulher, né? Não tocava mais no assunto. Ele estava ali se entregando, coração aberto, ligado na palavra, descansado, crendo na restauração do Senhor. Quando deu o 28º dia, eu lembro como se fosse hoje, 28º dia, eu estava na frente da congregação, e aí ele apareceu com a mulher de mão dada na porta da igreja. Falou assim, aqui meu líder, ó, como Deus faz. E detalhe, foi ela que me procurou. Ó, que benção. Então quando você descansa, Deus ele trabalha. Sara não soube descansar. Então ela tentou fazer as coisas com as próprias mãos e arrecadou um grande problema para dentro de casa. Amém? Bata no seu peito e diga assim, eu não posso mais fazer nada, absolutamente nada, com as minhas próprias mãos. Amém? No capítulo 12, versículo 9 de 2 Coríntios, diz assim, ó. E disse-me, se tu puder botar, meu filho, 2 Coríntios 12, 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo Jesus. Posso ouvir amém? É as suas fraquezas, é nas suas fraquezas, nos seus pontos fracos da vida, é onde vai se aperfeiçoar o poder de Deus. Como assim, pastor? Quando você peca, erra e bate o arrependimento, a vontade de chorar, aquele clima, aquela atmosfera de assassinato. Quem peca e sente aquela atmosfera de assassinato, preste bem atenção, parece que você matou alguém. São os sinais do aperfeiçoamento de Deus. Porque Deus não vai aperfeiçoar quem já é aperfeiçoado. Deus vai aperfeiçoar aqueles que precisam ser aperfeiçoados para um grande crescimento da vontade e do poder de Deus. Quem já é aperfeiçoado, Deus não vai aperfeiçoar. Por isso que, quando eu vou me reunir com a minha liderança, principalmente com os líderes e os discípulos aqui da igreja, eu sempre também procuro mostrar as minhas debilidades, para que a gente possa crescer junto no poder de Deus. Se quando eu vou me apresentar, me reunir com o meu pastor, com o meu apóstolo, eu não fico rodeando situações. Que eu acho que isso, que aquilo outro, que a culpa é a mulher, que a culpa é o Satanás, porque que ele existe, a culpa é os anjos. Não, a culpa é minha. Existem fraquezas que precisam aperfeiçoar. Então, Deus trabalha nessas fraquezas, e eu permito, o poder de Deus se esclarece. Amém? Outro exemplo de mulher, que para mim, e mãe, deixou um grande exemplo para todos nós, se chama Ana. E em 1 Samuel capítulo 2, versículo 1 e 2, se o Alexandre puder colocar, nós vamos ler agora. 1 Samuel capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Diz assim, ó. Então Ana proferiu essa oração. Não há ninguém santo como o Senhor. Não existe outro além de ti. E não há rocha alguma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras altivas, nem brote dos vossos lábios a arrogância, pois o Senhor é Deus, né? E cabe Ele julgar tudo o que as pessoas fazem. Amém? Eu acho que está quebrado isso aqui, Alexandre. Quebrou um botãozinho aí.
Queridos, para quem não sabe a história de Ana, o sonho dela era ser mãe. E ela era extremamente humilhada, né? Por não gerar filhos. Então ela faz um voto com o Senhor. E ela tinha um costume de orar. E quando ela vai orar, no Salmo 86, o salmista Davi deixa uma declaração de oração de extrema humilhação. Extrema humilhação. E essa oração, acredito eu, que fica como exemplo para quando nós tivermos passado um momento de humilhação, aflição, nós orarmos dessa forma. Então Ana, ela faz um voto a Deus, pedindo do Senhor um filho, mas que não fosse simplesmente um filho, mas que fosse um filho literalmente de honra. E aquilo que ela pediu de tão precioso, o Senhor lhe deu. E ela também lhe devolveu aquilo que pediu. Existem mães, assim como Ana, como Sara e como Eva, que de alguma forma ou de algum meio precisam se esforçar um pouco mais para o Senhor. Porque eu acredito e creio e tenho prova disso, que nós somos sacerdotes, nós, figura masculina, responsável de colocar o mantimento dentro de casa, né? Mas sobre nossas esposas vem uma unção muito poderosa que se chama a intercessão. Uma mãe, uma verdadeira mãe no quesito espiritual de Deus, ela não arrega de brigas, ela compra briga. Quem está me entendendo aqui? E mãe que compra briga, eu tenho um exemplo dentro de casa, minha mãe, né? Hoje ela já está mais de idade, então não permite ela, mas eu lembro que pequenos detalhes, ela comprava briga, né? E para nós, no todo, principalmente para as mães, e principalmente nesses dias, eu creio que o Senhor está levantando tanto nesses dias, começando por esse dia, mães que comprem briga. E eu não estou dizendo para você brigar no mercado porque não te passaram 25 centavos de troco. Estou falando para você comprar briga no quesito espiritualmente falando, né? Talvez, de alguma forma, o seu marido deixou de ser o esteio dentro de casa. E muitas vezes a gente reclama do marido, né? Meu marido, isso, aquilo, outro. Mas, se não fosse através também da sua oração, talvez da forma que você está desgostoso ou desgostosa do seu marido, creia que através da sua oração, ela existe um grande poder de Deus fazer um milagre. A Bíblia fala que o marido de Ana, Elcana, ele amava a sua esposa. Mas o que ele mais queria ter com ela era um filho, uma promessa. Mas ela não podia dar. Tem coisa, querido, que por mais que as pessoas desejem sua vitória, tem coisa que por mais que as pessoas queiram construir algo com você, mas vai depender muito de você em comprar a briga no quesito oração, jejum, busca para o Senhor te honrar. Então não importa da nossa parte, e não é importante também da parte de Deus, a gente fugir de determinadas brigas. Então você está aqui hoje, e o seu filho é dependente químico. Então você está visitando aqui hoje, e você tem um parente doente ou enfermo. E Deus precisa que você também, de uma forma intercessora, milagrosa, compre essa briga para que haja um grande milagre. Quem está me entendendo, diga amém. A Bíblia também fala de Joquebede, né? Está até a música da Joquebede aí, né? O que aconteceu com Joquebede? Quando gerou-se Moisés, eles estavam sendo, os hebreus, escravos do Egito. E nesse período, em Hebreus capítulo 11, versículo 23, nesse período, toda a família que tivesse uma criança do sexo masculino ia ser sacrificada. Então o que aconteceu? Quando Joquebede, mãe de Moisés, teve ele, ela decidiu guardá-lo por 3 meses. Ou seja, 3 meses uma criança que não podia pegar sol. Quem está me entendendo aí? Não tem aquele solzinho da manhã que o médico pede para o bebezinho pegar? Moisés não teve esse privilégio.
Uma criança por 3 meses que não podia chorar, que se houvesse um choro e alguém denunciasse, eles matavam a criança, podiam pegar e matar. Por 3 meses uma criança, uma mãe, que não podia olhar para o seu filho, a mãe e o pai, e brincar, como eu estava brincando com a Zoe ali, e como você brinca com o seu filho. Ela não podia fazer isso, porque se ela fizesse isso, eles iam achar seu filho e iam matar. Sabe o que interessante? Havia um ambiente de morte, ao norte, ao sul, leste, oeste, da família de Joquebede. Mas ela preferiu confiar no Senhor. Quem está me entendendo aqui? Tem coisa, querido, eu falo para você que a minha esposa tem mais fé do que eu. Tem coisa que vai depender muito da gente, como mãe e pai, né? No sentido, não digo só no sentido feminino, como falei, dei exemplo do João. Tem coisa que vai depender de nós, e Joquebede dependeu da promessa do Senhor. Ela cria, de alguma forma, que Deus iria fazer um grande milagre na sua família. Então, quando deu os 3 meses, apertou tudo, o espírito de morte, a atmosfera de morte, ela pegou Moisés e jogou no rio Nilo, no cestinho. E a Bíblia fala que a sua irmã acompanhou o menino passando pelo rio. Naquele trecho, teologicamente falando, existia, como existe até hoje, muito jacaré naquela região. Ok? E aquele jacaré, segundo teologia, jacaré funciona assim. Tem jacaré, para quem é pescador, caçador sabe, né? Beira do Rio Madeira agora, é o que vai rolar carne de jacaré. Para quem sabe, jacaré, ele só muda de apetite, não sei se você já estudou essa grade alimentar dele. Ele só muda de apetite, no caso, quando ele experimenta uma carne diferente. Aquele jacaré daquela região do rio Nilo ali, que Joquebede lançou Moisés, aquele jacaré já tinha experimentado carnes de seres humanos. Estava vendo um documentário hoje mais cedo, de jacarés que se acostumaram a se alimentar de carne de africanos. Eles iam pescar e eles atacavam os africanos. Aí acostumaram. E já ligaram a inteligência deles no nível de caça. Que quando eles passassem, eles se escondiam, camuflavam e atacavam os seres humanos. Eles não queriam comer outra coisa, mas não, a não ser carne de humanos. Aquele rio que foi lançado, Moisés, já tinham sido lançado muitas crianças antes. Muitas crianças para jacaré se alimentar naquele rio. E Joquebede sabia disso, que o seu filho ia correr aquele risco. Mas ela decidiu confiar no Senhor. Falou, vou lançar meu filho. Não tem outra escapatória a não ser fazer isso. Então ela lança a criança. E a criança desce no rio. E a Bíblia fala que o mesmo espírito de morte estava no coração de Faraó para matar todos os hebreus, diminuir seu poder. Através da casa do Faraó, foi a mesma casa que criou a promessa de Deus. Quando eu vou nos presídios por aí, evangelizar, nos hospitais, quando eu e o Max, sempre que a gente vai no presídio, a gente vê ali, né, um monte de preso ali e tal, aquela adoração, o pessoal se entregando a Deus. Mas eu tenho certeza que 100% dos que ali estão, tiveram que estar ali, dentro do cativeiro de Faraó, para poder conhecer verdadeiramente o poder e a graça de Deus. Mas quando existe uma mãe intercessora que acredita, meu irmão, pode se levantar o inferno inteiro, que a glória e o poder de Deus e a sua graça vai alcançar e vai fazer milagre. Se você crê, dê uma salva de palma a Ele que é todo poderoso. E último exemplo de mãe para mim, separado, nada mais, nada menos do que para mim, uma da maior, ou a maior mulher de Deus, que se chama Maria. Maria foi uma mulher de Deus extremamente temente ao Senhor, obediente à voz de Deus, mas por ser mãe e carregar uma promessa, no propósito de carregar uma promessa, ela teve grandes conflitos que a Bíblia não relata. Por exemplo, quem é casado aí, levanta a mão.
Já pensou, tua mulher chega para você e fala assim, tô grávida. Aí tu fala assim, como? Se quando eu acabei de casar contigo ontem e tu era virgem. Como assim? Fala logo o nome do pé de pano para mim ir lá conversar com ele. Vamos ser sinceros. Ela chegou para o marido e falou assim, tô grávida. Rapaz, o que acalmou o coração de José, como a Bíblia diz, em Mateus do 18 a 21, no capítulo 1, foi que o anjo do Senhor tinha falado com ele. Foi que acalmou o coração de José. Porque Deus tinha falado para ele que aquele casal ia carregar a promessa de Deus. Quem está me entendendo aqui? O que isso tem a ver comigo, pastor? Simples assim. Deus escolheu você, mãe. Você, mãe, independente do sexo. Deus escolheu você, casal, que está aqui nessa noite, para carregar a promessa de Deus. Todos aqueles que carregam a promessa de Deus, é natural haver conflito. Está me entendendo aqui? Eu não sei, talvez tenha aqui, te peço perdão por isso, mas 99,9% dos casais cristãos que nunca brigaram é de se preocupar. Uma vez, eu sentado, faz muitos anos mesmo, quase 10 anos atrás, eu sentado, aí um pastor se levantou e falou assim, eu nunca briguei com a minha mulher, nós casamos virgens, está aqui ela, nunca brigamos, nunca discutimos. Aí eu fiquei olhando aquilo, eu falei, rapaz, na época eu novo convertido, né? Rapaz, o meu casamento é muito endemoniado, bicho. Eu brigo toda hora, meu irmão, com a mulher. Só pode ser o capeta mesmo, que eu jejum, oro, é briga direto. Como é que pode? Né? E assim, eu comecei a olhar aquele casal como espelho, né? Falei, rapaz, cara, deve ter algum segredo. Não sei se ele algema a mulher, bota fita crepe nela. Deve ter algum segredo para não brigar, né? Anos depois, ambos se separaram até hoje. Não vivem mais juntos. Quem está me entendendo? Então todo casal que carrega a promessa, toda mãe que carrega uma promessa, e Deus se repara como mãe, né, em Isaías, haverá conflitos. Quem está me entendendo, diga amém. Hoje, talvez hoje, agora você não possa ver a obra de Deus crescendo dentro de você e correndo na sua frente. Mas vai chegar o dia, se você crê em nome de Jesus, que você vai olhar o fruto do seu penoso trabalho. Deus vai olhar esse fruto e vai se alegrar pela obra que está sendo feita na sua vida. Então Maria foi uma mulher extremamente. Ela se tornou uma das discípulas de Jesus. Não se tornou 12, mas se tornou uma das discípulas de Jesus. Estava ali ao lado de Jesus constantemente. Saiu do seu ventre o menino, mas sabia que o menino de fato não era seu filho de DNA. E ela estava ali constantemente do lado de Jesus. Na crucificação, no trajeto, acredito eu que todos os apóstolos, depois aparecem, mas ela estava ali do lado do seu filho, vendo ele sendo sacrificado. E quando Jesus está na cruz, ele olha para ela e fala assim, mulher, esse aí que está do teu lado, ele agora é teu filho. Até na crucificação, ela estava do lado de Jesus. Porque uma mãe que abandona Jesus, que deixa de produzir como produzia ao lado de Jesus, ela está largando a promessa, o propósito, toda a chamada, tudo aquilo que Deus tem para fazer em sua vida. Tem aquela pessoa que começa, Deus, daqui a pouco, daqui a pouco aparece no domingo assim, disfarçadamente, Shalom. Deus, Ele nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas, nos nossos conflitos.
Então Maria estava ali, ó, grudada, colada, firme no propósito, acompanhando toda a trajetória do seu filho. Cá para nós, olha aqui para mim. Já pensou? O seu filhinho aí, que você escolheu o melhor nome do planeta para dar para ele ou para ela. O nome mais lindo do mundo é o do teu filho. Não tem nome mais bonito do que o do teu filho. Não tem ninguém na face do planeta dessa terra mais bonito do que teu filho. Não interessa se ele é zanoi, se é vesgo, não importa. Ele é o lindinho da mamãe. É o princeso da mamãe. Tem ninguém mais lindo do que teu filho. Agora essa coisa linda, maravilhosa que você gerou, com todo respeito, imagine alguém matando o seu filho na sua frente. Qual seria a sua reação? Quem está me entendendo aqui? Quem está me entendendo? Ela estava vendo ali sacrificar o filho dela. Por mais que não fosse de DNA, mas saiu das suas entranhas. Algumas mães aqui tem um negócio eu não vou falar literalmente o que é, porque eu não sei. Eu só vou falar o que escuto falar. É uma espécie de premonição, acho que essa é a palavra. Premonição. Por exemplo, tem mães que sentem quando o menino está em apuro. Rapaz, vão fazer alguma coisa com o meu filho, ó. Aí tem umas que falam assim, ó, sentindo cheiro errado, cheiro de morte. Aí tem umas que são mais espirituais, né? Aí olha para cima, rasga mortaia. Não sei como é que é o nome daquele pássaro endemoniado. Rasga mortaia. Passar aqui, meu irmão. Aí tem outros que são mais espirituais, né? Ontem eu sonhei que meu dente caía. Vai acontecer alguma coisa com meus filhos. Um dos meus filhos estão em perigo. Aí ela sai ligando para todo mundo. Antônio! Nem Antônio o nome do menino, é Marco. Mas ela já troca direto. Antônio, como é que tá, menino? Oi, mamãe, tá tudo bem mesmo? Tá. Tudo tranquilo, menino? Tá, mãe, calma, acabei de jantar. Tô na cama para dormir. Por que tu não liga, rapaz? Para mim falar contigo, eu tenho que estar me humilhando, né? Nem assim? Quem está me entendendo aqui? É instinto de mãe. Maria tinha esse instinto. Só que, olha para mim aqui. Olha para mim. Ela confiava tanto em Deus, que ela não deixou o instinto atrapalhar o processo de Deus. Quem está me entendendo aqui? Às vezes nós, como mãe e pai, a gente atrapalha o processo de Deus na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Está lá o menino todo esfolado, caiu de moto, todo ralado. Aí nós ficamos, meu Deus, esse menino, eu já te falei, rapaz, que não sei o que. Quem foi que te derrubou? Foi o cachorro, foi? O cachorro que te atropelou? Cachorro maldito, vamos matar aquele cachorro. Menino, fulano, ciclano, Bertrand, vamos matar aquele cachorro. Mexeram com o bebê da mamãe. Tem que ter tranquilidade. Porque o cachorro quer representar que esse indivíduo só vive andando a 100 por hora. Ele tem que começar a andar 20 por hora, porque qualquer hora ele pode morrer. Quem está me entendendo aqui? Na escola não é assim? O menino chega em casa, mãe, coleguinha ali me bateu. Aí a mãe e o pai, vamos lá, vamos ver quem é. Tu vai dar um tapa na cara do menino na frente, vamos ver mesmo se ele é doidão mesmo, se ele é o bicho da baladeira. Ele pode ser uma criança do PCC, CV, não estou nem aí. Nós vamos lá resolver isso. Quem está me entendendo aqui? Em vez de trabalhar no trajeto da criança, permite que a criança receba, além de ela receber aquela carga negativa, continue passando para frente. Aí o que acontece? Você tem que um dia lá no presídio, 90% que estão lá no presídio são homens que desobedecem mães, não obedecem pais mais, não tem ninguém. Eu vi uma história nos Estados Unidos, um jovem
Foi decretada a morte. Decretaram ele a morte. Ele assaltou muito. Ele e a família. Momento de fuga. A mãe dele patrocinava. Era uma família de criminosos. Chegou um dia que pegaram ele para prender. Prenderam lá nos Estados Unidos. Não é igual ao Brasil, né? Foi decretada a morte. Aí no corredor da morte, o juiz falou assim: você tem o direito de fazer 3 pedidos. Tem estado que eles te dão 3, tem estado que te dão 1 pedido. No estado dele foi 3. Aí o primeiro ele pediu uma comida. O segundo ele pediu para escrever umas cartas. E o terceiro e último pedido ele pediu para ver a mãe. Falou: quero ver minha mãe. Aí foram lá, buscaram a mãe um dia antes de ele morrer. A mãe dele olhou para ele assim. Estavam perto, permitiram. Os guardas do lado. Olhou para ele e falou assim: meu filho, vão te matar, que injustiça. E começou a chorar. Aí ele falou assim: mãe, eu só quero uma coisa, por isso que eu mandei ele chamar. Só quero lhe dar um abraço. Um abraço? É. Posso lhe dar? Pode, meu filho. Chorando. Ele pegou ela, agarrou a orelha dela e arrancou pedaço. Arrancou pedaço da orelha da mãe. E ela começou a gritar: ai, 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 ai. Aí ele cuspiu na cara dela. Falou assim: sabe por que eu estou arrancando sua orelha? Para ficar a marca. Porque a senhora teve autoridade para me meter o cinto no meu lombo, para não deixar eu assaltar, para não deixar eu fazer nada. E hoje eu estou sendo condenado por causa da sua irresponsabilidade. Eu vou morrer por causa da sua irresponsabilidade. Fique com essa marca de lembrança minha. Quem está me entendendo aqui? Maria poderia muito bem: vamos montar uma gangue aqui. Na hora a gente arranca Jesus da cruz. Não é assim? Montar aqui uma facção aqui, a facção dos nazarenos, e nós arrebenta eles, né? Tudo cabelão grande e tal. Tudo 10, tudo 12, tudo 12. Tudo 12, nós vamos lá. É tudo 12 agora. Nós vamos lá e arranca ele da cruz. O que ela fez? Deixou ali ser sacrificado. Jesus olhou para ela e falou: Maria, esse aí, agora você é mãe dele. A Bíblia fala que Jesus ressuscita ao 3º dia. E quando ele ressuscita, ela não estava só com o coração gratificado de ver o filho ressuscitado. Ela tinha certeza e convicção que tudo que ela guardou aqui se cumpriu para a honra e glória do poder de Deus. Guarde o que Deus falou com você. Guarde o que Deus colocou no seu coração. Seja firme e fiel, que Deus vai cumprir a sua boa e perfeita, agradável vontade na minha vida e na sua vida. Se é para fazer raiva para o inferno,